Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Bom, temos que dar continuidade ao nosso curso, né? Temos que continuar com as coisas. Eu peço desculpa para vocês, porque apesar de estar com um material postado na aula da semana passada, não necessariamente eu apareci para dar aula para vocês, por conta do falecimento do meu avô, tá? Tem desculpa, né? Mas de uma certa forma não é o que a gente espera que aconteça, principalmente numa aula que é EAD, e eu poderia ter deixado isso pronto há muito mais tempo, mas na verdade eu fui surpreendido e daí acabou não dando certo, tá? Mas tudo resolvido, a vida continua para quem fica, né? E a gente tem que dar continuidade a isso. É, Como eu entendo que a matéria é muito importante, por mais que eu tenha colocado material relativo a requisitos para a execução civil na aula passada, tem uma série de coisas lá que dá para vocês aproveitarem, olhem, assistam. A apresentação é a mesma, mas como o vídeo era de outro professor, eu vou utilizar este momento agora, tá? Para eu fazer a comentar a apresentação que eu passei para vocês e a gente fazer uma aula parecida com aquilo que a gente está acostumado em sala de aula e que a gente vem fazendo até agora. Tá? Estou postando o vídeo por conta de diversas reclamações que a gente vê de outros professores, de outros alunos, com relação à situação de que o pessoal está tendo dificuldade em fazer aquela coisa online funcionando, e eu não quero vincular todo o conteúdo que é importante para vocês a uma apresentação que está sendo, de certa forma, um pouco insegura, não por conta da instituição, não por conta de vocês, mas por conta talvez até da capacidade da internet local, uma série de outras coisas assim, que foge à nossa capacidade, foge à capacidade da instituição de ensino para resolver. Tá? Então eu estou tentando fazer isso, deixo disponível lá no YouTube, que vocês podem ver do celular da hora que vocês quiserem. Tem um canalzinho lá com toda a sequência dos vídeos, que é bastante produtivo para vocês. Tá? Então estamos caminhando, estamos com tudo bem em ordem, matéria bem disposta. Acabei de fazer uma contagem ali para saber, só no primeiro bimestre, nós tivemos 11 aulas com conteúdo ministrado certinho, então está tudo super em ordem, tá? Mas a gente tem que dar um passo adiante, né, pessoal? E esse dar um passo adiante, a gente trata de coisas diferentes, né? No caso aqui, vamos falar do processo de execução, ou cumprimento de sentença, né? E vamos falar da aula dos requisitos para execução civil. Requisito para execução civil, pessoal, é algo assim extremamente importante, né? Então, o que eu entendo por requisito? É aquilo que deve existir para que possa existir uma execução, tá? Para que possa existir um processo de cumprimento de sentença, ou seja, para que aquilo que o sujeito tem por certo, tá? Seja exigido, seja colocado em efetividade. O processo de execução tem essa característica, ele sai da certeza de um direito para tornar esse direito efetivo na vida do sujeito. Para que a gente possa fazer isso, existem alguns requisitos, existem algumas coisas que eu entendo que devam existir para que este processo possa ser desencadeado, tá ok? E é exatamente com relação a isso, pessoal, que nós devemos falar. Então, primeira coisa, inadimplemento do devedor. Nós vamos esmiuçar muito bem o que quer dizer inadimplemento. Tá? Quando você pega inadimplemento, eu venho falar aqui inadimplemento, estou pensando em processo civil, disciplina de execução, mas isso me remete a aulas que eu trato lá em direito civil, quando eu vou falar de obrigação e, eventualmente, quando eu vou falar de contrato, tá? Então, adimplemento, coisas que nós vamos mencionar aqui com relação ao adimplemento, que eu sou obrigado a passar por cima disso, eu imagino que vocês lá em direito das obrigações já devem ter um conceito claro do que é adimplemento, que é o sujeito que deveria cumprir alguma coisa, que deveria fazer algo e efetivamente não fez, tá? Então, essa é a nossa ideia de inadimplemento. Segundo, título executivo. Pessoal, assim, uma coisa assim muito importante é a ideia do título executivo. Não tem como você pensar em processo de execução, tá, sem você ter um título. O que é o título? O título é onde está escrito, aonde está descrito qual é o direito que você tem. A certeza que serve para dar início a um processo de execução, ela está fundada na ideia de que o direito seu está prescrito em algum lugar, está descrito em algum lugar, e este algum lugar é o título. Tá? Nós vamos ver que a gente vai ter títulos de origem extrajudicial, nós vamos ter uma aula só falando disso, que vamos pegar, por exemplo,
uma nota promissória, vamos pegar um cheque, assim como nós vamos ter títulos de origem judicial, que são sentenças de processos judiciais, que são sentenças de processos criminais, né? E então a gente prescinde no processo de execução que exista algo documentando, algo que traga por escrito qual é o seu direito. Tudo bem? Então, estes elementos são fundamentais, pessoal. Daí, a gente passa a falar claramente do que seria o inadimplemento, tá? O inadimplemento, pessoal, não tem como eu fazer um processo de execução sem que exista o inadimplemento, sem que não tenha sido cumprido, tá? A execução não é necessária porquanto há a possibilidade de que a data aprazada ocorra a satisfação do débito voluntário. Então, eu não posso falar em execução se a data para cumprimento da obrigação ainda não venceu. Então, primeira coisa, tem que ter inadimplemento, pessoal. Se não for cumprida a obrigação no prazo, local e forma ajustada, eu não tenho inadimplemento. Tá? Então, eu tenho inadimplemento sempre que existe algum erro com relação a isso, ao tempo do cumprimento, o local do cumprimento e a forma do cumprimento. Se existir algum problema relacionado a isso, ao cumprir a obrigação, eu posso dizer para os senhores que nós temos inadimplemento. Se tudo tiver observado da forma como está descrito no título, nós não temos inadimplemento, nós temos o cumprimento regular da obrigação. Tá? Também não é preciso que exista inadimplemento absoluto, a simples mora basta. Estes são conceitos que vêm lá no direito civil da parte das obrigações, que servem para dizer o que, pessoal? Inadimplemento absoluto é quando a obrigação não pode mais ser cumprida, não tem resultado, não vai atingir o seu fim de forma alguma. Imagine, você locou um equipamento de som para fazer uma festa. Tá? Chega no dia da festa, o sujeito não lhe entrega o som. Então, você pagou, você adimpliu com a sua obrigação. Ele não apresentou o equipamento no momento correto, aquilo houve inadimplemento, ele não cumpriu a obrigação dele. Se a festa já aconteceu, ocorreu um inadimplemento absoluto. Não vai ter como ele cumprir mais a obrigação dele, porque o objeto do negócio era que ele alocasse aquele equipamento para ser utilizado por ocasião da festa. Se eventualmente a festa já ocorreu, o que eu pretendi usar já ocorreu, não tem por que falar. Então, o inadimplemento é absoluto no momento em que não é mais possível o cumprimento da obrigação. E mora uma coisa um pouquinho diferente quando simplesmente existe um atraso. Tá? E o atraso pode ser cumprido posteriormente. Eu posso vir pagar atrasado, fazer uma complementação, eu posso purgar a mora, ou seja, excluir aquilo que estava em hora. Ok? Essa diferenciação que eu estava tratando com vocês na aula no slide passado, pessoal, é exatamente o que está colocado ali. Então, o inadimplemento absoluto é quando não tem mais como cumprir a obrigação. E o atraso no pagamento, atraso em cumprir a sua obrigação, mas ainda existindo possibilidade de que a obrigação seja cumprida, nós chamamos de simples mora. Então, atrasou o pagamento? Beleza. Atrasou a entrega, mas aquele objeto ainda serve para o fim que a pessoa que contratou objetivava. Imagine compra um apartamento, o apartamento tem uma data de entrega. Eventualmente chega na data da entrega, o apartamento não está pronto. Puxa vida, está vendo o quê? Mora. É inadimplemento absoluto? Não, porque a pessoa vai usar o apartamento para morar, para viver. Tá? Então, ela não é porque não foi entregue no dia específico que estava previsto no contrato que deixa de ser possível o cumprimento da obrigação. Tá? O apartamento ainda vai poder ser entregue e o sujeito ainda vai poder viver ali regularmente. Tá, ok? Então, neste caso, não é um inadimplemento absoluto. O inadimplemento absoluto é quando a obrigação não pode mais ser cumprida.
tá? Mas estes conceitos não são conceitos de processo civil. Estes são conceitos que vocês estudam lá em direito civil, direito das obrigações, tá? Confesso para vocês que hoje eu tenho essa visão bastante clara, por quê? Porque eu dou aula de direito das obrigações e eu trato dessa matéria com meus alunos. Inclusive, eu dei aula dessa matéria questão de poucos dias atrás, e daí eu venho olhar para os slides que eu tinha preparado para vocês e deixei, eu confesso que é meio estranho, mas realmente, eu estou falando do requisito da execução, vou falar do inadimplemento, do não cumprimento de uma obrigação. É natural que eu tenha tratado disso lá em direito civil também, quando eu falo de direito das obrigações. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a sequência. Então, eu vou dizer que o simples atraso, né, é amora. E agora, o atraso na entrega do vestido da noiva, por exemplo, é uma coisa assim que não tem conserto, né? A noiva precisa para o casamento. Se o vestido não é entregue na data do casamento e ela tem que arrumar outro vestido, não adianta entregar no dia depois. Não adianta entregar meia hora depois do casamento. Por quê? Porque aquele objeto não serve mais para o fim ao qual ele se destinava. Tá? E isso a gente chama de inadimplemento absoluto. No entanto, isso são conceitos de direito civil, tranquilo? Vejam lá. O que mais? Daí nós vamos falar em tempo do cumprimento das obrigações. Então, quem trata disso, como eu estou dizendo para vocês, é o direito material. Então, obrigação a termo, isto é, que tem data certa, de vencimento ou não. Então, se o título indica a data para pagamento, o dia seguinte o devedor estará embora. Se a obrigação não tem data de vencimento, será preciso notificar expressamente o devedor. Então, tem título que não diz quando que vence? Tem. Você não faz, assim, eventualmente, aquele contrato de locação por tempo indeterminado? Tem. Né? Então, contrato de pagamento de safra, quando colher tudo. Puxa vida, mas quando colher tudo, como é que eu vou ter a notificação disso? Como é que é o termo? Então, eventualmente, a gente faz alguns contratos malucos, assim, sabe? E eu vou dizer para vocês que eu tenho uma pasta no meu computador, assim, eu não tenho ideia de quantos contratos tem ali dentro, mas é muita coisa, tá? E sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, eu dou uma procurada e, via de regra, eu tenho alguma coisa parecida. Mas, eventualmente, o cliente vem com um negócio assim, que ele bolou, que é uma coisa inimaginável e que nunca ninguém fez nada parecido. Tá? Eu já fiz contrato de locação de motel, de prestação de serviço, de tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar, de locação de equipamento, e daí esses troços se misturam. Às vezes eles dão um imóvel com um serviço, com não sei o quê, com uma prestação e com direito de testar se vai dar certo ou não. Então existem assim as mais variadas formas de obrigações e de contratações ajustadas pela parte, porque as pessoas são extremamente criativas e para suprir o seu interesse elas vão se ajustando, elas vão negociando. Tá? Então, por conta disso, pessoal, existe uma variação muito grande. Lógico, se está descrito no título quando que a obrigação deve ser cumprida, se tem o prazo, ótimo, é super simples de dizer quando que ela está inadimplente. Agora, se não tem, tá? Diz que vai entregar e não diz quando vai entregar, daí você vai ter que fazer uma notificação, né, dizendo, olha, eu quero que você cumpra aquele direito que está previsto no título, que está previsto no contrato. Uma vez notificado, cumprido o prazo da notificação, sem uma justificativa plausível, você pode dizer que também está inadimplente aquele sujeito que não observou esta notificação. Tá? Mas isso são coisas tranquilas de serem imaginadas e que não é objeto meu de estudo. Tá? Isso é só retomar aquilo que vocês já estudaram lá em Direito Civil, nas obrigações. Tá? Outra situação ali, ó. Há obrigações que têm tempo certo de vencimento, mas que exigem como condição, demora, a ratificação do devedor, que é o caso de contratos, do compromisso de compra e venda, tal. Então, tem previsto uma série de coisas, mas o sujeito tem que manifestar, realmente, ele concordou, ele aceitou, era aquele contrato, vamos dizer assim, um arrendamento mercantil, onde você faz uma locação com uma opção de venda no final, dependendo do que você precisar, do que você pretende, você vai ter que notificar o cara, olha, e aí, vai ficar com o bem mesmo ou não? Vai me entregar de volta? Qual que é a situação? Tá? Então, existe isso, existem alguns contratos. Da onde que vem isso? Da criatividade das pessoas e dos operadores do direito em colocar isso no papel.
Tá? Então, mais variadas situações vocês vão encontrar. Mas o não cumprimento da obrigação prescinde em não fazer aquilo que estava ajustado. O problema vai surgir quando você tem uma obrigação e você não tem o prazo para isso. Daí você vai ter que notificar o sujeito vai poder inventar uma história com relação a isso, e daí a sua possibilidade de executar o contrato existe, mas ela fica vinculada à verificação desta situação. Ok? Lugar. Lugar é mais fácil, tá? Sempre vai ter um lugar convencionado, né? As obrigações devem ser cumpridas no lugar convencionado. Né? Na falta, prevalece aquilo que diz o Código Civil, né? Porque isso aqui, como nós estamos falando, é matéria de direito civil. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionais diversamente ou se o contrário resultar de lei da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, você não falou aonde, vai ser lá no domicílio do devedor, né, pessoal? Ah, mas quem vai receber é o credor, tá? Mas tem que exigir lá na casa do devedor. Então, ação de cobrança, o foro padrão de qualquer ação é o domicílio do réu. E a ideia do domicílio do réu é aquele sujeito que devia pagar, que devia cumprir, que devia fazer alguma coisa. Então, nós vamos dizer que a regra básica de foro do processo civil provém lá do direito civil, que diz que a regra básica da cobrança, né, do lugar do cumprimento da obrigação é o domicílio do devedor. Da mesma forma com que nós vamos dizer que o foro padrão para entrar com qualquer processo é o domicílio do réu. Porque vem da mesma ideia, vem da mesma regra. Tá? A regra é que a obrigação seja cumprida no domicílio do devedor. Tá? Domicílio do devedor quesível ou no domicílio do credor quando for portável. Né? Portável é aquele título que é pago com quem está na mão, ok? Então, muda um pouquinho. Aqui a gente não está falando de direito civil, aqui a gente está falando de direito empresarial, lá daquela teoria dos títulos de crédito. Então, se o título é exível, compra o devedor, aí ele tem que pagar. Agora, se o título é aquele título portável que passa de mão em mão, eu posso executar o sujeito com quem está na mão, tá? Então, é na domicílio do credor, beleza? Prova do pagamento. Prova do pagamento, né? Cabe quem? Cabe ao devedor. É uma coisa bem simples e bem objetiva. Eu paguei, eu tenho que ter o recibo. Daí vem uma máxima do povão, né, pessoal, que o povo fala, né, que é a qual? Quem paga mal, paga duas vezes. Isso é verdade? Isso é jurídico? Sim. Por que que isso é jurídico? Por que que isso existe, pessoal? Porque quem paga tem a obrigação de guardar consigo a prova de que realizou o pagamento. Puxa vida, falo isso para vocês, daí eu penso assim, meu Deus, se os caras viessem me cobrar tudo que eu já paguei, será que eu conseguiria provar? Cara, eu não sei se eu tenho documento para tudo, tá? Eu não consigo guardar direito nem conta de luz, coisa nada. Eu junto um monte de papel, pego, vou lá e guardando. Hoje em dia, o que me salva muito são a documentação eletrônica, né? Na documentação eletrônica eu me giro bem e eu vou guardando. Mas aquela coisa que eu vou pagando, vou pagando, vou pagando, e às vezes os caras vêm cobrar um troço assim e falam, putz, mas eu já não paguei essa bosta, né? Mas de quem que é a obrigação fazer isso? Né? Confesso para vocês, casa de Ferreiro Espeto de Pau. Será que eu guardo tudo que eu pago? Será que eu guardo todas as contas de luz? Mas as empresas são certas, nunca acontece problema. Já vi vários. Tá? Então, a obrigação, né, compete ao devedor, já que não se pode exigir do credor prova negativa, fazer com que a apresentação do recibo ou a devolução do título correspondente à obrigação. Então, estou ligando que paguei, eu tenho que provar. Pessoal, quando a gente falou lá no ano passado em aquela regrinha básica do processo chamada ônus da prova, né? O que que a gente falou? A gente fala que o ônus incumbe a quem alega, tá? E daí, quando existe alegação de fato, modificativo, extintivo, impeditivo do direito, aquele que alega isso atrai para si o ônus da prova. Então, se o devedor está sendo cobrado, tá? Vou entrar com o processo de execução, ele está sendo executado para cumprir uma obrigação, ele diz, paguei. O que que acontece? O ônus da prova vai para ele, porque está alegando um fato impeditivo do reconhecimento daquele direito. Aqui é a mesma coisa. Se o sujeito alega que pagou, que cumpriu a obrigação, ele tem que ter na mão o recibo. Tá? Então, regra básica, que vem lá do que a gente estudou no passado. Pessoal, vejam o que eu falo para vocês há muito tempo. Tá? Processo de execução é extremamente simples.
E tudo que eu estou falando para vocês, mais do que no processo de conhecimento, mais do que em qualquer momento, eu estou falando assim, olha, aqui nós estamos pegando aquela regrinha lá de direitos e obrigações. Olha, aqui nós estamos pegando aquela regrinha lá de direito civil que fala de local do cumprimento da obrigação. Aqui nós estamos pegando aquela outra regrinha lá do processo de conhecimento que fala do foro. Tá? Então, eu não estou trazendo nada novo. Nós só estamos organizando o conhecimento que a gente já tem e colocando em prática para falar de execução. Tá? Então, vejam lá. Obrigações líquidas. Primeiro, só se pode falar em inadimplemento de obrigação se ela for líquida. Então, não tem como eu pagar alguma coisa, eu exigir alguma coisa. Principalmente, não é possível dizer que uma pessoa está inadimplente se a obrigação não é líquida. O que é líquida? É determinar o quanto do bem jurídico tutelado corresponde àquela obrigação. Tá? E o que é certeza é qual é o bem. Tá? Então, quando eu digo assim, tem que pagar quanto? Se a pessoa não sabe quanto que tem que pagar, é ilíquido, não saber a isenção. Tem que entregar o imóvel. Qual o imóvel? Se não tiver determinado, não é líquida a obrigação. Ok? Então, qualquer tipo de obrigação, pode existir dúvida com relação à liquidez, pode existir dúvida com relação à extensão do bem jurídico tutelado. Tá? E quando existe essa dúvida, nós estamos diante de uma obrigação que não está líquida. Se a obrigação não é líquida, eu não posso dizer que existe inadimplência. Por quê? Porque se o sujeito não sabe o que ele tem que pagar, como é que eu vou dizer que ele está atrasado? Tá? Como é que eu vou dizer que uma pessoa não cumpriu uma obrigação que eu não sei dizer exatamente qual é o tamanho da obrigação? Então, tem que existir inadimplemento e só existe inadimplemento de obrigação líquida. Tá? Obrigação condicional ou a termo. Tá. Vou entrar com uma ação contra a seguradora para ela pagar o conserto do meu carro. O que eu tenho que mostrar? Tenho que provar que o dano do meu carro é oriundo de um sinistro que se enquadra naquilo que estava segurado. Eventualmente o cara vai lá e diz assim, você quer um seguro mais barato, você não quer seguro para incêndio. Beleza. Daí o meu carro pega fogo. Eu estou segurado? Não. Então eu tenho que demonstrar que ele pegou fogo por conta de uma outra coisa que se enquadra dentro da minha pólice. Tá? Então, logicamente, estou falando de seguro, vou cobrar um seguro, tenho que mostrar que o sinistro aconteceu dentro das condições previstas na pólice. Então, vou cobrar um desconto, vou cobrar um acréscimo, eu tenho que demonstrar que aquela hipótese legal, da forma como estava previsto no ajuste que deu origem à obrigação, ocorreu. Então, sempre que é uma obrigação condicional ou a termo, tem que existir junto com o título a prova que a obrigação se verificou, que aquela condição, que aquele termo, que aquela situação futura incerta se verificou. Ok? Então, termo, evento futuro incerto e condição termo, evento futuro incerto. E daí condição, evento futuro incerto. Também conceitos lá de direito obrigacional, de direito contratual, né? Direito civil. Daí a gente faz aquela pergunta, né? A morte é um termo ou é uma condição? Né? Considerando que termo é evento futuro certo e condição é um evento incerto. Então eu digo para vocês que em aspectos gerais, a morte é um evento futuro e certo. Então ela é um termo. Beleza. Agora, se eu estou falando de um seguro de vida, eu tiro a morte da condição de termo e trago ela para a condição. Por quê? Porque ela tem que acontecer dentro do período de vigência do contrato. E isso é absolutamente incerto. Que a morte vai acontecer um dia na vida da pessoa é correto. Então, se eu levar simplesmente a existência da morte, é um termo. Agora, se eu pegar a existência da morte relativa dentro de um contrato de seguro, eu digo que isso é uma condição. Só para exemplificar conceitos que vocês já têm lá de direito civil, absolutamente. Principalmente alunos do quarto ano de direito como vocês, ok? O 514 vai dizer exatamente aquilo que eu falei para vocês, tá? Que tem que provar que a obrigação aconteceu. Quando o juiz decidir, tá, tem que ter a prova disso. Tá? Obrigações bilaterais. A obrigação bilateral é que ela é quase que a regra geral. É a minha obrigação e prestação e contraprestação, tá? É a obrigação e a prestação. Então eu entrego uma coisa, você me paga algo.
Tá? Então, isso é obrigação bilateral. Então, a grande parte dos contratos que a gente tem são bilaterais. Você vai comprar uma casa, você paga e recebe a casa. Você vai fazer um aluguel, você usa a casa e paga o aluguel. E assim por diante. A coisa vai fluindo nesse sentido. É desta forma com que a gente imagina que as obrigações bilaterais devam acontecer. Eu só posso, pessoal, o 476 vai esclarecer bem claramente, e o Código de Processo Civil traz isso também, eu só posso, num contrato bilateral, exigir o cumprimento do outro se eu provar o meu cumprimento. Então, vendi um negócio, eu posso cobrar se eu entregar. Claro que as pessoas são criativas, né? Claro que pode ter um contrato dizendo que o sujeito paga hoje para receber daqui 2 anos. E daí, se o sujeito não pagou, eu posso entrar com uma cobrança. Mas não é a regra. A regra é que o negócio acontece simultaneamente. Veja o 476 do Código Civil. Estabelece que, havendo contratos bilaterais, as prestações simultâneas, nenhum dos contratantes pode ingressar em juízo para exigir do outro a prestação prometida sem que primeiro tenha cumprido a sua. Então, se o contrato é bilateral e é simultâneo, né, claro que a gente pode criar coisas que não são simultâneas, né, mas a regra é que eu vendi um negócio, eu pago e recebo. Eu vou no Paraguaizinho, né, eu comprei um brinquedo para o meu filho, eu pago e saio com o brinquedo. Então, esta é a regra geral. Esses são contratos bilaterais. A menos que exista um ajuste no contrato dizendo que a coisa se dá de uma forma diferente, para que eu possa exigir o cumprimento da outra pessoa, eu preciso cumprir a minha obrigação. Regra simples. Tá? Mas isso é muito mais. Hoje eu vejo, tá, pessoal? Pela primeira vez eu estou dando essa aula depois de ter estudado e ministrado durante algum tempo a disciplina de Direito Civil Obrigações. Tá? Então, hoje, para mim, é muito claro que quando você está falando disso, que você está falando de Direito Civil, coisas que vocês já estudaram exaustivamente, mas que eu não tinha essa visão até o ano passado, digamos assim. Tá? Título executivo. É o requisito indispensável para qualquer execução. Por quê? Porque a execução sai da certeza do direito. Para que eu tenha certeza do direito, necessariamente eu preciso que exista um título descrevendo isso. Existe uma hipótese remota, assim, que eu vou falar mais para o final para vocês com relação ao título, tá? Mas, via de regra, só existe execução se existir título, tá? Se existir a situação, se for efetivamente documentado isso de alguma forma. Tá? Então, tem que existir esse título, tem que existir um documento com força executiva para que eu possa pensar em execução. Tá? Discute-se natureza, ele é prova, ele é ato, ele é documento, o que é o título executivo? Daí nós vamos ver que tem uma teoria mais nova que diz que ele é um ato, que ele tem, é um ato documento, né? Que ele atribui as duas situações assim ao mesmo tempo. Mas isso aqui é sexo dos anjos, tá? É discutir qual é a natureza do título executivo. O que é o título executivo? É o documento que vem narrando um direito e que com base nele você pode entrar com uma ação exigindo. Tá? Então não é qualquer documento, não é um termo, não é uma coisa simples, é aquele documento que preenche os requisitos que está dentro do rol criado pela lei. A gente vai ver, só a lei cria título executivo. Tá? Então ele é uma coisa assim bem específica, por isso que ele não é só uma prova e por isso que ele não é só um ato. A teoria mais aceita hoje é que ele é um ato documento, ou seja, que ele é um documento capaz de sozinho desencadear a sanção executiva. Bom, só a lei pode criar título executivo. A lei, eu não posso ficar inventando coisas. Eu não posso criar um documento lá e dizer isso aqui é o romaneio, não sei o que, não sei o que, isso aqui tem força executiva. Não, não tem força executiva. No entanto, é muito fácil de fazer um documento daqueles previstos na lei, principalmente os títulos executivos extrajudiciais. Principalmente se eu pensar que um contrato é um título executivo extrajudicial. O que é um contrato? Descrever quem são as partes, descrever qual é a obrigação, qual é a contraprestação, a forma de pagamento, assina as duas partes e assina duas testemunhas. Se tiver referendado pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, ou for documento público, uma escritura, não precisa nem ter testemunha. E isso tem força executiva.
Porque as partes se comprometeram, se não cumprir, leva esse documento lá e faz. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que só a lei cria título executivo. No entanto, é muito fácil de qualquer pessoa fazer um título executivo de acordo com o que a lei diz. Simplesmente faz um termo de confissão de dívida. Um diz que vai pagar para o outro um valor tal, num período tal, tudo certinho, assina, duas testemunhas assinou. É um título executivo judicial? Sim, preenche todos os requisitos da lei. Tranquilo? Então, só a lei cria. Eu não posso criar um documento diferente, eu vou criar o boleto verde e amarelo, né? Que é para contribuir para a campanha do Bolsonaro. Posso dizer que isso é um título executivo judicial? Não. Né? Boleto verde e amarelo é uma questão de marketing que foi inventado pelo dia agora na hora de dar aula. Tá? Então, isso não é um documento com força executiva. Agora, se o cara criar um documento, chamar o boleto verde e amarelo, e ele preencher nesse boleto verde e amarelo todos os requisitos de uma nota promissória, por exemplo, né, e ele colocar a nota promissória no cantinho e usar o boleto verde e amarelo como uma questão de marketing, daí tem força executiva. Tranquilo? Então, só a lei cria. No entanto, é muito fácil de preencher os requisitos de montar um documento de acordo com o que a lei determina. Tá? Quando a gente fala de são números clausos, eu não posso inventar. Pluralidade de títulos, claro. Tenho 2 cheques, posso cobrar os 2? Posso ter a mesma obrigação dispersa em mais de um título? Posso, tá? Tem que ter cuidado para não cobrar 2 vezes a mesma obrigação. Mas eu posso acumular vários títulos, vários documentos numa mesma execução. É a mesma coisa, pessoal, que a gente fala lá no processo de conhecimento, quando eu digo para vocês, olha, dentro de um pedido, dentro de uma ação, tudo aquilo que for conexo eu posso acumular. E o ideal é que eu acumule o maior número de pedidos possível, porque daí eu economizo o processo e eu chego a uma decisão mais equitativa, mais igual, mais isonômica para todas as partes. Então, esta é a regra geral. Se eu posso fazer isso no processo de conhecimento, obviamente que a mesma regra se aplica no processo de execução. Vale a cópia do título, pessoal? Não. Né? Obviamente que não vale a cópia do título. Né? Autenticar, não, não vale. O cheque tem que ser o cheque. Tá? A nota promissória tem que ser a nota promissória. No entanto, né, se eu pego o cheque e junto no inquérito policial e está lá juntado, eu não tenho acesso àquilo, não vou perder o crédito porque está lá, porque o cheque foi sem fundo e virou um processo de estelionato. Né? Daí eu vou lá, tiro uma cópia, autentico, tiro uma certidão explicando o que aconteceu e daí isso serve. Tá? Mas eu vou ter que ter uma justificativa. Né? A execução provisória, pessoal, o que é uma execução provisória? É a execução definitiva e é aquele título que não pode mais sofrer alteração. E quando a gente fala de processo judicial, quando a gente fala de cumprimento de sentença, por exemplo, às vezes é aceito um recurso, e nisso os senhores já são bacharéis, porque nós usamos muito isso, né? Às vezes você entra com um recurso e esse recurso não é dotado de efeito suspensivo, ou seja, não impede que o processo continue andando. Tá? É aquela situação, o sujeito tentou um recurso especial, o recurso especial não foi aceito, e ele entra com um agravo para tentar conhecer o recurso especial, e você tem certeza que o cara não vai conseguir nem fazer subir o recurso especial, mas ele está tentando. Esse recurso ainda pode mudar todo o resultado do processo, porque vai que dá uma merda, né? O recurso especial é aceito, cai na mão do bendito ministro, o ministro muda tudo que foi feito. Então, pode ser que aquele processo, que aquele acordo seja alterado. Né? Mas você tem certeza que isso não acontece, a gente tem muito dessas certezas na vida. Né? Então o que você faz? Você pega esse negócio e começa a executar, porque esse recurso que está em andamento não é dotado de efeito suspensivo. Como que chama-se essa execução? Execução provisória. Tá? Essa execução provisória por quê? Porque o título pode ser alterado. O processo está lá indo para Brasília, ou está lá arquivado no tribunal, na vara, em algum lugar, e você vai executar isso na vara de origem. Como que você executa? Tira a cópia do processo, tira a certidão, um monte de coisa, e junta e faz o cumprimento com base na carta de sentença. Tudo bem? Então, lógico que você não vai executar o título necessariamente, você vai executar algo que representa o título. Mas são situações bem objetivas, via de regra, e principalmente falando de títulos de crédito, disciplina lá de direito empresarial, comercial na minha época, como a gente chamava, os títulos de crédito, via de regra, têm o princípio da cartularidade, né? E que eles valem aquilo que está escrito neles e aquilo que está na mão do sujeito.
Quando a gente traz isso para títulos judiciais, a gente relativiza isso um pouco e, eventualmente, eu posso justificar que o meu título de crédito está preso em algum lugar que eu não consigo pegar, tá? Mas, exceções à regra. Bom, estamos falando de título, estamos mencionando que título é o suprassumo, é a coisa, é o gás da Coca-Cola em se falar de execução, tá? Então não tem como você ter um processo de execução sem ter um título executivo. E eu vou dizer, título executivo é aquele documento que descreve a obrigação e que é reconhecido pela lei como um documento capaz de desencadear um processo de execução, que tem força executiva, tá? Isso é o título executivo. O que ele tem que ter? Tem que ter certeza. Quando a gente fala certeza, o título tem que descrever qual é o bem jurídico tutelado. Segundo, tem que ter liquidez. Eventualmente, o título não tem liquidez. Né? Vamos imaginar lá que nós estamos executando um contrato de aluguel. O contrato de aluguel pode dizer que o sujeito é obrigado a pagar as despesas para manutenção do imóvel, e pode dizer que ele é obrigado a pagar o aluguel na periodicidade tal, no valor de tanto, com uma multa de tanto, tá? Em tal lugar, tal dia, para tal pessoa. Tá? Mas isso não é suficiente para você entrar com uma execução. Por quê? Porque você vai ter que mostrar quanto que foi a mora, você vai ter que liquidar, vai ter que fazer a conta. Tal. Então, você tem que ter, quando vai executar esse título, além de saber que é dinheiro, que é a certeza, que é o bem jurídico tutelado, você tem que saber o quanto de dinheiro que está devendo. Então, você vai ter que juntar a continha. Tá? Então, tem que ter a liquidez, você tem que ter descrito, você tem que ter condições com o título, não que ele seja líquido, não que ele diga deve R$ 100, mas que ele forneça informações que permitam você fazer a continha e saber o quanto que isso vale. Se não permitir, não é líquido. Se não é líquido, você precisa de um procedimento anterior, um procedimento que faz parte do processo de execução muitas vezes, que é o processo de liquidação que a gente estuda mais à frente. Tudo bem? Exigibilidade. Quando eu digo exigibilidade, já venceu. Já existe inadimplência. Aquela obrigação, aquele termo já ocorreu. Tá? Então, se isso não aconteceu, se não está vencido, se o termo não se deu, se a condição não se deu, daí né, eu vou dizer que não existe inadimplência. Se não existe inadimplência, o título não preenche os requisitos para ele dar ensejo a uma execução. Apenas assim, mencionando, pessoal, nós temos no Código de Processo Civil, artigo 515, um rol dos títulos executivos judiciais. Quando a gente fala de título executivo judicial, o que vem à mente, pessoal? Vem à mente a sentença. Né? É aquilo que provém de um processo judicial. Isso é lógico? Sim. A gente vai ver assim, que o legislador enumerou mais um monte de coisas, além da própria sentença, para chamar de título executivo judicial. Tem coisa assim que ele quer prestigiar, né? Sabe como ele quer assim, isso é importante, isso é fundamental, isso tem que ser levado em consideração desta forma, ele dá uma força, ele quer que aquele documento, que aquele título seja respeitado. Então, muitos desses ele acabou colocando, em vez de como título extrajudicial, ele trouxe e deu o status de título executivo judicial. Tá? Por quê? Porque ele quer mostrar que esse negócio é importante. Quais são esses negócios, pessoal? Primeiro, decisão proferida em processo judicial. Beleza. Diz que tem que pagar, lógico, isso aí é o que a gente estava esperando. Tá? Então, uma sentença. Tá? É um título executivo judicial. Decisão homologatória de acordo judicial. Então, vai lá, o pai e a mãe fazem um acordo e o advogado faz uma petição, pede para que o juiz homologue. Está lá fixada a pensão alimentícia. É uma decisão, a sentença só homologou. Né? Aquilo é executável? Claro que é executável. Decisão de autocomposição extrajudicial. Então, a primeira é aquela que aconteceu em sala de audiência, a segunda aconteceu no escritório do advogado fez uma petição e juntou no processo. Formal certidão de partilha, o que é isso, pessoal? Você se separou. Tá? Daí tem lá foi dividido os bens. Se esse negócio precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis, por exemplo, está expedindo um formal. Você não precisa expedir uma certidão de partilha dizendo que é de cada uma das partes. Eventualmente, vai estar lá dizendo que no formal você é dono de metade da casa e além da casa você é dono de um carro.
O carro está com o outro herdeiro, o cara não te entrega. Tá? O formal serve como documento para dar início a uma execução para que o sujeito entregue. Eu não preciso cumprir, executar a sentença do inventário, tá? Não preciso a sentença do divórcio, eu posso executar só o formal, tá? Só sai de divórcio? Não, sai de divórcio. Formal e certidão de partilha, nós podemos imaginar divórcio, podemos imaginar inventário, nós podemos imaginar dissolução de empresas, tá? Dissolução de sociedade de modo geral. Então, várias situações podem dar ensejo a formal e certidão de partilha, tá? Que tem vida executiva, força executiva própria. Crédito dos auxiliares da justiça. Quem trabalha no fórum sabe, né? O cartorário faz uma certidão junto no processo, esse crédito tem força executiva judicial. Palhaçada, não tem nada a ver, mas os caras defendem o deles. Sentença penal condenatória, transitada e julgada. Um sujeito foi lá e praticou um ato ilícito, me agrediu, me machucou, sofri uma lesão grave, apanhei do cara na rua, vamos resumir a história, né? E como eu apanhei do cara na rua, ele moveu um processo crime, ele foi condenado por lesão corporal leve, por lesão corporal grave e tal. O que acontece? Uma vez que aconteceu a penalização do sujeito por ter praticado um ato ilícito, existe uma vítima disso, automaticamente a vítima tem direito de ser reparada. Então, a sentença penal condenatória pode, sim, dar início a uma execução. Então, eu preciso entrar com uma ação de indenização em função da prática de um ato ilícito? Não. Por quê? Porque a ação de indenização seria uma ação de rito de conhecimento. Nós aqui, uma vez que existe a condenação criminal, eu simplesmente pego a sentença penal condenatória e executo no cível. O correto seria, inclusive, que o juiz do penal já fixasse os valores dizendo exatamente quanto que a vítima tem de direito à indenização. Os juízes não fazem isso. Por quê? Porque quem vai preso normalmente no nosso país é o povo diabólico que não tem aonde cair morto. Né? E quando tem, muitas vezes o advogado cobra tudo que ele tem. Né? Então, efetivamente, isso acaba não acontecendo muito. Mas o correto seria que lá no criminal o juiz já fixasse o valor da indenização. Como ele não fixa, eu pego a sentença de lá, dou início a um processo de execução, fase de liquidação, ver o quanto que aquilo vale, quanto que vale uma indenização pela prática daquele ato ilícito, e daí vou cobrar do sujeito. Acontece muito isso? Não acontece, porque a grande maioria dos criminosos que são presos, que não tem onde cair morto. Né? Mas se o sujeito tiver, não precisa mover processo de conhecimento. Isso é o que a gente chama, pessoal, de ação ex delito, né? Então, e a gente vai ter um dia que a gente vai falar especificamente com relação a essa lei. Mas o que é importante hoje saber que a sentença penal condenatória, mesmo vindo do juízo criminal, ela pode ser executada no civil e dá direito, sim, a uma indenização. Tranquilo? Sentença penal, né? Falei um monte ali sobre ela e nesse slide eu estou explicando, né? Não obstante, então existe essa situação. Pode acontecer do sujeito não esperar que o sujeito seja condenado no criminal e entre com ação de indenização paralela. Nessa situação, mesmo que exista conflito entre as duas situações, a sentença vai embora, tá? Vejam o que diz o Código de Processo Penal. Veja eu lendo o processo penal. Né? Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a existência de inexistência material do fato. Então, se o sujeito foi absolvido porque insuficiência de prova, se o sujeito foi absolvido porque prescreveu, então nessas situações eu posso entrar com processo. Agora, se lá no criminal existiu uma ação penal e onde ele provou e o juiz fundamentou a sentença dizendo que ele não praticou o ato ilícito, daí isso faz coisa julgada no civil também. Agora, se o juiz deixou de condenar porque não tinha elementos suficientes para caracterizar a prática do delito, mas não chegou a afirmar que ele é inocente, daí cabe a ação penal no civil, a ação de indenização no civil. Se existe condenação criminal, não precisa nem de ação no civil, executa aquela do criminal. Tranquilo? Pensem, eu sei que em sala tem muita gente que adora criminal, né? É uma lástima isso, mas alunos bons, vamos pensar na Fernanda, por exemplo, aluno que gosta de estudar crime, né? Pensem e comentem comigo isso depois, pessoal, falem o que vocês acham, como é que vocês veem a execução da sentença penal condenatória. Então, pode ter conflito? Pode ter conflito se as duas entraram em
situações diferentes. Tá? Então, tratem disso. O que mais? Sentença arbitral. O 515 trata a sentença arbitral como um título executivo judicial. Efetivamente é óbvio que não. Né? A sentença arbitral provém de um processo absolutamente extrajudicial. No entanto, o juiz pode dizer, nossa, esse negócio é importante, esse negócio é bala. Então ele diz que é um título executivo judicial. Mas até a forma de exigir o cumprimento dela vai ser exatamente igual a um cheque. Tá? Mas nós chamamos de título executivo judicial porque é aquele caso em que o juiz quis prestigiar a citação. Sentença estrangeira, tá? Vai ter que vir para o Brasil, vai ter que ser homologada no STJ para poder ter cumprimento. Eu tenho um caso que eu tive com relação a isso, que foi assim, eu tinha uma professora de italiano, que ela morou na Itália tal, e ela era muito gente fina tal. Só que ela foi para a Itália, casou com um italiano, né? E depois de um tempo eles quiseram vir da Itália para cá. Qual foi a situação? A situação é que eles casaram lá na Itália e daí vieram aqui para o Brasil, em vez de eles casar de novo, fazer outra coisa, eles levaram a certidão de casamento italiano no cartório Santana daqui, e daí o cartório Santana fez a anotação do casamento deles de lá aqui também, ou seja, não casou eles de novo, simplesmente declarou lá que o casamento de lá valia aqui também. Beleza. Qual foi o problema? 2 meses de Brasil, o italiano não aguentou mais viver aqui, achou que o Brasil é uma merda, largou ela e voltou para a Itália. Tá bom. Como é que descasa ela? Putz, não dá para fazer divórcio, porque o casamento não foi feito no Brasil, a autoridade brasileira não tem força para isso. Então, passado um tempo, o italiano moveu um processo de divórcio na Itália, tá? E conseguiu o divórcio lá. Mandou cópia para ela para cá. Quando mandou cópia para ela para cá, ela me procurou e, na verdade, ela tinha me procurado antes, daí a gente entrei em contato com os dois, orientamos ele a fazer o processo lá. Quando ele fez o processo lá, mandou cópia para cá, daí tem que autenticar na embaixada, ver toda aquela coisa, traduzir, tradutor juramentado de italiano para português. Daí isso feito, você protocola no STJ, o STJ analisa, daí ele dá aquilo que a gente chama de exequatur, né, um termo lá dizendo que aquela decisão pode ser cumprida, e daí sim a gente conseguiu executar aquilo, expedindo um ofício para que o cartório Santana anotasse o divórcio deles. Veja o trabalho que deu com uma relação extremamente pequena, ok? Mas precisa disso. Eu conto essa história porque eu, em 20 anos da advocacia, foi a única situação onde eu trabalhei com uma decisão estrangeira. Mas eu já trabalhei, posso me gabar disso. Eu já fiz um divórcio de um italiano, um casamento italiano aqui. Tá? E quando a gente conta a história, todo mundo pensa, meu Deus, né? O que deu mais trabalho foram as traduções, tá? Porque é caro fazer isso. Na prática, como ela era professora aqui de inglês, de italiano, ela traduziu tudo, fez todos os termos bonitinhos, e daí nós achamos um tradutor juramentado só para assinar, e mesmo assim o cara cobrou lazarento de caro. Tá? Então, essa é a pior parte do processo. Mesmo naquela época, que era muito antes do Projudi existir, do processo eletrônico existir, no STJ esse procedimento já era eletrônico. Então eu não precisei ir a Brasília para fazer isso. Eu entrei tudo por processo eletrônico e a coisa se resolveu de uma forma super tranquila, super fácil. Tá? Então não é tão difícil assim, apesar de a gente ver e tomar um susto quando toma decisão com relação a isso. Decisão interlocutória, da mesma forma, né? Quando um juiz pede, aquela situação da guarda da criança, lá na puta que pariu, o pai veio morar no Brasil, fugiu com a criança para cá, de ter uma decisão de lá, para pegar a criança aqui, devolver para lá, então é uma decisão interlocutória, daí tem que pedir essa, no caso da homologação, é homologação, e no caso do cumprimento de ordem estrangeira, seria assim o exequatur, tá? Outros títulos executivos judiciais, né, eventualmente a lei pode criar algum título e dizer que isso é título judicial. Estamos mencionando isso para quê? Simplesmente para dizer, uma sentença estrangeira homologada pelo STJ é um título executivo judicial. A decisão interlocutória estrangeira homologada, ou seja, que obteve o exequatur pelo STJ, é um título executivo judicial. Outros títulos, eventualmente, a lei vai dizer, isso aqui é um título judicial. Para quê? Para dizer que é bonito, que é importante, né? Então eles dizem que é uma decisão judicial.
Então, pode acontecer de terem outros títulos. Tá? Mas daí, em legislação esparsa, eu não lembro de nenhum de cabeça. Títulos extrajudiciais, aquilo que a gente tem bastante. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, debênture, são todos títulos extrajudiciais. Escritura pública, se foi feito por escritura pública, não precisa ter testemunha. Documento assinado pelo público, assinado pelo devedor. Documento particular firmado pelo devedor e duas testemunhas. Tá? Então, em um documento particular firmado pelo devedor com duas testemunhas, qualquer um pode fazer. Pega um pedaço de papel higiênico, vai lá, descreve a obrigação, assina, coloca duas testemunhas. Tem alguma coisa que diga que não pode ser em papel higiênico? Cara, eu tenho um amigo que é médico, às vezes a gente já aconteceu de estar com ele assim, ele falou, toma tal coisa, eu falei, mas eu não posso comprar. Ele vai lá, rasgou a folha do caderno da filha dele, assinou, tal, colocou o carimbo, aquilo ali é uma receita médica que autoriza comprar qualquer merda que eu não posso comprar na farmácia. Tá? Então, faz diferença aonde está, quais são as condições? Não. Faz diferença os requisitos legais previstos na legislação. Então, o devedor assinou, beleza. Duas testemunhas assinaram, beleza. Então, não precisa nada mais. Mas não precisa nem ser um contrato. O contrato vai ter assinatura dos dois. Só a assinatura do devedor já serve. Transação homologada pelo MP, pela Defensoria Pública, né, pelos advogados de ambas as partes, né, por conciliador e mediador homologado pelo tribunal. Tudo isso é título executivo extrajudicial. Tranquilo? Contratos por garantia de hipoteca, tá? Está na lei própria, seguro de vida, foro laudêmio, né? Aluguel e encargos acessórios, né? Então, coisas assim bem simples que a gente sabe. Existe um documento que justifica isso, isso é um título executivo extrajudicial. Tá? Certidão da dívida ativa, a prefeitura me põe lá na dívida ativa, aquilo é um título executivo judicial, crédito referente à contribuição ordinária e extraordinária, condomínio, título executivo, certidão expedida de serventaria notarial, registral, então, deve para cartório, né, emolumentos. Então, todos são títulos executivos extrajudiciais. Outros, CPC 784, possibilidade de leis especiais criarem títulos executivos extrajudiciais, cédula hipotecária, de crédito industrial, do crédito rural, crédito comercial, né? Eu tive um cliente uma vez, ele é cliente do Banco do Brasil, e todo mundo sabe que o Banco do Brasil é um banco que fomenta a agricultura, né? O meio rural. E daí ele fez um leilão, vendeu gado para o interior do Brasil, vendeu para Minas, interior de São Paulo, para um monte de lugar. E holandês, o carambeia, gado premiado, aqueles gados assim, você ia pegar o histórico do gado, ele produzia uma carreta uma carreta de leite no mês, assim, sabe? Coisa absurda a produção dos animais que ele tinha. Só que ele foi para o leilão no interior de São Paulo, porque estava precisando de dinheiro, vendeu e não conseguiu receber nada, ninguém pagou nada a ele. Foi um caos aquilo. Daí ele veio procurar a gente para a gente entrar com cobranças, né? Então a gente ia executar aquilo. O que nós pensamos, você protestou os títulos, era tudo NPR, nota do produtor rural, nota promissória rural. E ele colocou em cobrança no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por ser um banco de incentivo ao meio rural, ele não protesta a NPR. Então ele não pode nem protestar os títulos porque ele pôs no banco errado. Putz, daí a gente teve que pegar, daí foi uma situação por conta dessa dificuldade do banco, a gente foi em cada, eu lembro que a gente cobrou um valor assim, tentamos fazer um valor alto, né, para que ele fosse embora e a gente não precisasse sair, eu e meu sócio. A hora que nós falamos assim, nós queremos 5 mil, né, só para ir. E daí um percentual do que der. Eles só se olharam assim, pode ir. Daí que a gente foi se tocar, que 5 mil era miséria perto do valor da dívida, né. Mas, vivendo e aprendendo, advogando, a gente aprende várias coisas, tá? Então, existem títulos diferentes? Existem. Obviamente, contrato de honorários de advogado é um título executivo extrajudicial. Não precisava nem mencionar aqui, né, pessoal? Porque tem a assinatura do devedor e tem testemunhas. Tá, beleza. Opção pelo processo de conhecimento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho um documento, se eu tenho um título, eu tenho a opção, eu tenho o direito de entrar com o processo de execução. E não é interessante para mim ter que entrar com o processo de conhecimento, porque o processo de conhecimento vai passar pela fase postulatória, fase de saneamento, fase de instrução, para daí chegar numa decisão, para daí obter um título executivo judicial de novo.
Se eu já tenho um título executivo extrajudicial, por que eu vou fazer tudo isso de novo? Tá? Então, vamos ver qual é a observação. Né? O 785 do Código de Processo Civil deixa bem claro: a existência de título extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter o título executivo judicial. Por que isso, pessoal? Porque os caras entravam com ação de cobrança quando tinha uma nota promissória, e daí tinha um pedaço que não estava descrito, colocavam mais alguma coisa. Então, e daí entravam com aquela ação dizendo, com aquela alegação em preliminar, dizendo carência da ação. Olha, ele tem um título, por que ele está pedindo a constituição de um novo título? Tá? Então, existia isso durante muito tempo. Essa foi uma defesa alegada e que o Código de 2015 veio esclarecendo, dizendo: olha, se ele tem um título e ele quer entrar com processo de conhecimento, deixe ele que entre do jeito que ele quiser. Tá? Por quê? Porque no processo de execução, você vai para a penhora de bens. No processo de execução, você apenas pratica atos, tá? Cumpre mandatos. E você não tem a possibilidade de, por exemplo, ter uma conversa, ter um diálogo. Não é assim que funciona, né? E às vezes aquele processo de conhecimento, onde você vai ter uma audiência de conciliação, sentar, negociar com a parte e tal, é muito mais produtiva. Tá? Então, via de regra, como você não tem uma fase de conversa, você não tem uma fase de instrução, você não tem uma tentativa de conciliação, e isso pode ser muito interessante em determinadas ações de cobrança, em medidas, pode ser interessante fazer isso. Então, hoje o código diz que pode, tá? E por que eu faria isso? Porque às vezes o rito de conhecimento para mim é mais interessante. Às vezes eu tenho parte da dívida documentada em título, às vezes parte não, e é interessante colocar tudo de uma vez só. Ainda é estranho, tá? Mas a lei deixa bem claro que é possível. Aqui, pessoal, eu termino essa observação, né? A gente ainda vai ter muita coisa para falar, não é muita coisa, a gente ainda tem coisas para falar com relação ao processo de execução, tá? Mas é tudo nesse ritmo, é tudo tranquilo, fazendo recortes de coisas que vocês já estudaram, coisas que vocês já conhecem, e por isso bastante tranquilo. Peço a participação de vocês, peço que vocês observem. Eu estou gravando a aula para evitar problemas e eu não ficar com a pulga atrás da orelha, de que eu não pude passar o conteúdo para vocês. Então, hoje, eu vou estar lá no horário de aula normal para entrar em contato com vocês, tá? Para falar com vocês, para trocar ideia. Quero trocar uma ideia com relação ao nosso trabalho, como é que nós vamos fazer, tá? Para avaliação desse bimestre. Mas está tudo muito tranquilo e contem comigo, falem comigo, me escrevam, mandem WhatsApp e vamos tentando mandando contato. E no horário de aula eu vou estar lá, tá ok? Um abraço, tudo de bom, pessoal.